E aí, meu amigo Jordan, me diz uma coisa. Tu já teve aquele hype, aquele assunto que tu pensou assim, putz, isso daqui vai ser a nova tendência, a revolução das máquinas da TI ou da tecnologia e depois flopou, não deu em nada? Sim, cara, muitas, muitas. E a primeira que eu consigo passa pela minha cabeça assim é o Google Glass, tá ligado? Eu Uhum. digo, a primeira coisa que o cara, tipo, quando tu diz isso de tecnologia e tal, aquela primeira coisa que tu pensa assim, meu Deus, isso é genial, isso é literalmente o game change da parada, tá ligado? Eu lembro que eu era, não lembro, não digo criança, mas eu era, tipo assim, não tava envolvido no mundo tech ainda, né? Tipo, era ali um cara, acho que adolescente. Cara, eu vou até me permitir aqui dar um Google pelo Google Glass pra ver só o lançamento dele, pra ver quando é que Acho que lançou deve isso. ser 10, talvez. 2013. 2013. Ele foi apresentado em abril de 2012 e o lançamento ocorreu em abril de 2013. Tá, então, ó, faz uma cara já. Eu tinha ali, então, 15, 16 anos nessa época. Cara, eu lembro que quando eu vi isso, eu fiquei fascinado, cara. Tipo, nossa, tipo, eu achava a coisa mais incrível do mundo o que aquilo ali podia proporcionar, tá ligado? Cara, o negócio foi indo, foi indo, foi indo. Eu não sei, e aí isso aí acho que vai abrir margem para próximo, para talvez outras discussões que a gente vai ter aqui. Eu não sei se ele era um negócio legal que nasceu no momento errado, só que ao Uhum. mesmo tempo, como contraponto, a gente tem outras coisas vestíveis aí, pensando em óculos e tudo mais que não deram certo. Mas eu vejo o Google Glass com uma pegada bem diferente das outras coisas que existiram hoje aí, que existiram até hoje e que não deram certo, digamos assim. Uhum. Mas igual eu acho que talvez ele tenha nascido no momento errado. É. E tu, Ele tu eu lembra do Google Glass? O que foi a tua primeira coisa lembro, que tu lembro. lembra assim na tua cabeça? Eu tive muito esse sentimento do disruptivo. Pra mim parecia uma coisa muito futuro, sabe? Que nem carro voadores, assim, em 2025 a gente vai ter carros voadores. Acho que é nessa mesma pegada, né? Até eu fazia muita correlação com o futuro de alguns filmes, né? Minority Report, ou o negócio do Homem de Ferro, né? Dele ver, ter as informações ali. Dragon Ball Z, né? O visor que eles tinham lá ia mostrando o ki da galera. Então tinha muito essa pegada disruptiva, né? Tu vê ali na tua frente, tu não precisar mais da tela. Mas eu não sei nem como acabou, qual foi pelo menos a justificativa, né? De o que travou. O que travou a adoção? Porque a ideia é genial na prática, né? A gente não precisar mais de telas. E aí, até já puxando, acho que um pouco desse embalo, uma coisa que eu botei muita fé foi o lançamento do Apple Vision. Pra mim foi uma outra coisa muito disruptiva, que eu olhei os vídeos de lançamento, eu olhava a galera fazendo react, eu pensava assim, caralho, isso vai transformar a maneira como a gente trabalha no dia a dia. Imagina eu vou botar o óculos, tenho 6 telas aqui, eu posso distribuir como eu quero, botar uma aqui do lado, uma lá em cima, enfim, e sem precisar, só com o óculosinho ali trabalhando no meu PC, aí eu vejo um filme, tenho um livro de receita enquanto eu cozinho, tanto que eu até pensava assim, pô, se eu precisar pivotar minha carreira no desenvolvimento, olhar para uma nova área, eu investiria aqui. Porque eu acho que em pouco tempo vai ter muita demanda, porque é um novo ambiente, pode-se dizer, né? Um novo environment ali de trabalho, de construção, de criação de software. E no fim, morreu. Pode crer. Não sei exatamente por quê, talvez porque custa 60 Ca- mil reais. Cara, eu discordo muito de ti, sabia? É, vai. Aham. Eu, desde quando eu vi o Apple Vision Pro, eu nunca botei fé. Porque, tipo assim, achei irado, realmente é muito foda. O negócio é muito da hora. Só que pra mim o lance do preço pra mim sempre foi uma coisa que eu vi que não ia rolar, que não era um negócio popular. E pra mim, pra um rolê ser totalmente disruptivo e ser popular, não que ele tem que ser barato, troco de bala, mas ele também não pode custar um carro popular, tá ligado? Então tem Uhum. esse equilíbrio. E então eu acho que isso aí seria um problema de adesão e tudo mais. E, cara, eu ainda, uma coisa vestível daquela maneira que te deixa tão. Porque pra mim, eu tinha falado do Google Glass no início, né? Mas ao Uhum. mesmo tempo, ele é totalmente o oposto do Google Glass, mesmo também sendo um óculos. Por quê? Pro Google Glass, tu olhando assim de fora, claro que tu conseguia ver ali que ele era um óculos diferente. Mas num hands-on ali, era uma pessoa usando óculos. Agora o Vision Pro é um Android que tá ali, né? Tu olha o cara, parece que Uhum. tem um Android caminhando na rua, um negócio bem diferente. Então eu acho que se as coisas forem para esse lado que muda, que fica gritante essa diferença, eu acho que essas coisas não vão ter muita adesão. Esse é o meu
minha opinião. Pensando em preço e pensando nisso. Então, por isso que eu achava a ideia do Google Glass muito legal. Era a ideia que eu tinha e olhei ali, ó, quando eu dei aquele Google para ver o lançamento dele, eu vi aquelas fotos dele, continua me trazendo esse mesmo sentimento. Mesmo eu nunca tendo visto pessoalmente, né? Era só esses insights que eu tenho por fotos e vídeo. Mas aquela ideia, tipo assim, cara, beleza, é um mano de óculos. Não é aquela coisa, meu Deus, o cara parece estar um robô, tipo, sabe, caminhando por aí, tá ligado? Então, eu acho isso. Então, essa era a minha questão com o Apple Vision Pro. Realmente acho muito legal. Gostaria muito de ter um, mas acho que não tá valendo eu vender meu rim ainda para comprar isso. A não ser que a Apple queira me mandar aí. Inclusive, a Apple, sou muito fã de vocês. Tenho todos os devices de vocês, mas o Apple Vision Pro não dá. A não ser que a Apple queira o teu rim. Exato, mas né? Enfim, tudo é negociável. Pra Mas mim, eu nem cogitava tanto esse uso externo, né? Logo que lançou, eu lembro que cansei de ver vídeo da galera doidona na rua, assim, aquele óculos e muito os caras louco dirigindo, caminhando, mano. Os aham. caras dirigindo. Daí eu disse assim, tá, eu acho que a proposta que eu via não é exatamente a proposta que a galera tá usando. Mas esse lance do em casa, sabe? De tu não precisar dispor de muito espaço, ambiente, pra tu criar o teu ambiente de trabalho, né? Hoje, pô, se a gente precisa fazer um setup aqui, tu tem umas coisas mínimas. Claro que tu pode pegar e trabalhar só no teu notebook em cima de uma mesa. Funciona. Mas se tu quer ter um setup um pouco mais avançado, tem um custo isso, né? Tanto um custo de espaço do ambiente, quanto um custo financeiro, né? Ter uma, duas telas, três telas, enfim. E isso quebrava muito isso. Eu conseguiria ter. Quero assistir o jogo de futebol do meu time em casa. Eu vou me sentar na sala de sofá e vou abrir um telão gigantesco, sabe? Por exemplo. Eu consigo trabalhar aqui e botar quantas telas eu quiser. Não preciso botar duas telas ou me limitar ao espaço físico, sabe? Isso quebrava muito a minha cabeça, assim, explodia, sabe? De achar que poderia vingar. Mas simplesmente não pegou hype, né? Pode Começou, crer. acho, um pouquinho e depois E aí, simplesmente morreu. indo nesse caminho de vestíveis. É vestíveis que fala? É, né? Não sei se Uhum. esse é o termo certo que fala. É. Mas uma coisa que eu usei há anos atrás, inclusive foi no kit, foi um kit de desenvolvimento. Não era meu, mas na faculdade onde nós dois estudamos, tinha um cara apresentando um TCC. Isso foi 2018, acho, 2017, faz um tempo já. Ele fez um TCC com Oculus Rift. E aí agora eu nunca sei se é realidade virtual, realidade aumentada, acho que é realidade virtual. A questão dele. É, realidade aumentada é o Apple Vision Pro e o Oculus Rift realidade virtual, né? Essa seria os caminhos, né? E aí eu lembro que quando eu usei aquilo, eu achei péssimo. Eu fiquei tonto, eu achei pesado, era fio pra caramba. Tudo bem que era um development kit, né? Não era a versão de produção. Mas pelo que eu já vi por aí, e pensando nos outros que existem, parecidos com esse, do Oculus Rift e tal, né, nessa linha, é sempre um bagulho pesado que tipo, você vai botar na sua cabeça, vai ficar com um fio, algumas pessoas ficam tontas. Então, essa questão do realidade virtual e tal, eu sempre, tipo, fui muito. Realidade virtual barra realidade aumentada, eu sempre fui muito, tipo, muito meio negacionista de alguma forma, assim, sabe? Mas eu nunca foi algo que me pegou, sabe? Exceto o Google Glass, mas pode ser saudosismo. Sabe uma coisa que eu também achei que ia ser muito disruptivo, mas eu não sei nem o nome. Eu só vi várias vezes e várias demonstrações e nunca vi na prática, assim, no dia a dia, alguém falar que tem ou em algum lugar que tenha. É tipo uma esteira que tem um cinto assim no meio e a pessoa fica de pé, usa também algum óculos, Rift, enfim, de fazer realidade aumentada ou virtual, enfim. E tu caminha nessa plataforma e ele simularia, por exemplo, a tua movimentação dentro de um jogo. Porque isso é uma coisa ruim da realidade, né, Ah, quando eu tu usa já vi isso. óculos. Tu Eu já fica no vi isso. espaço físico ali, mas te bate alguma coisa, algo do tipo. E aí era meio que uma esteira rotativa, assim, rodava em 360, e tu corria, caminhava ali, fazia um movimento ali, e isso era reproduzido pro jogo, saca? Eu já vi isso aí numa academia, no Instagram, uma academia de pessoas ricas que eu nunca vou ter dinheiro pra pagar. Que era tipo isso, tu fazia cardio num formato gaming com esse óculos. Era aí tu fazia Isso. exercício físico, deixava de ser monótono e tu fazia uma gamificação da parada, tá ligado? É E um eu, bom uso, mas é, com certeza overprice de nível nos céus. exato, na minha cabeça isso ia revolucionar, imagina, pô, vou jogar um FPS, eu boto o óculos, pego a arminha ali e tal, o controle, tô nessa esteirinha,
toda a movimentação do jogo muda, sabe? A gente sai ali do mouse, teclado, joystick e vai pra uma coisa mais física. Isso Nunca até vi deu mais. uma popularizada, entre aspas, que tipo assim, você pega um óculos de realidade virtual, realidade aumentada, que é top, é tipo, sei Uhum, lá, pensando aqui nível Brasil, vamos botar aí que no mínimo uns 3K um bom, né? uhum. Eu não sei se tu vai lembrar, teve uma época que aquela lojinha de shopping que você via tinha, tipo, lojas de coisas de, sei lá, de periféricos, assim, tinha uns óculos de 200, 300 reais, tá ligado? E as pessoas dizem que aquilo ali era ruim. Mas é meio óbvio, o negócio custa 5, 10% do preço do produto que aquilo ali se baseou pra ser. Então eu Sim. senti que, eu vi uma época esse movimento de eu ver essa popularização desses periféricos e tipo de coisa low price e também low quality, né? Por óbvio, o bagulho não é caro de graça. Não é caro, né? Não é caro porque À quer, toa, né? tem muito motivo pra ser caro. E aí eu vi isso, mas isso é uma coisa que eu não via mais. Eu lembro de ver até em shopping, tipo, um lugarzinho assim, tipo, simulação de montanha-russa, com aqueles óculos ali, tá ligado? E, E Deus, e esse ainda que era o óculos era um nível acima, porque tinha também os que tu colocava só o celular dentro. Não sei se tu lembra. aham, eu lembro disso Tu, aí. tu prendia o celular na frente do Eu óculos e aí ampliava a tinham as tela. lentes. Aham. Eu lembro disso aí. Exatamente. Esse era o Eu, raiz. eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí. Lembro disso aí. Trimersivo, cara. Ah, parecia que estava na montanha-russa com teu celular pendurado assim nos olhos. Horrível. Eu acho que era R$ 20, R$ 30 que tu comprava, sabe? E aí tinha os Tipo, aplicativos que dividiam a tua tela pra fazer esse lance imersivo das lentes, né? Não sei se tu lembra. fazia o half screen, eu tô ligado. Graças a Deus, eu nunca usei essa parada, mas eu Ah, tô eu, ligado do eu que você tá tinha, falando. eu tinha. Bah, Ah, tu te era permitiu, tenso. cara. Sim, a gente tem que viver a vida, né? Pode crer. Pode crer. Tu é o cara E... do hype, né? Eu lembro daquela febre como é que era? Hand finger, tá ligado? Um Aham, negocinho de ficar de... spinner, né? Spinner alguma coisa. Eu É, lembro que, pô, eu lembro de usar isso aí contigo, tu me mostrar a primeira vez que eu vi isso aí contigo, mano. A gente antes do trampava hype dos junto. bagulho, né? Antes do hype. Eu Ah, lembro disso aí. vem. É que assim, ó, Eu lembro que tu eu... comprou, tu me deu um verde, lembra? Que tinha num Uhum, bazarzinho da galeria, tu comprou e me sim, deu. sim, vem. Eu que lanço as tendências. E outra, eu te dizer, ó, o porquê que eu sou do hype. Meu único defeito, eu não sei amar pouco. Então eu amo hype, entende? Eu Tu te amo hype, eu entrega, tu te adoro. É, eu me permite. entrego ao hype, entende? Entendi, Esse é entendi. o único defeito. E nessa onda do hype, uma coisa Eu sou também que. saudosista, eu sou saudosista. A gente é o complemento, né? O que um. Exato. Aonde um sobe, o outro cobre. A gente sabe fazer o balanço da formação. Exato, exato. E falando Inclusive, agora. nossas carreiras dizem isso também. Exatamente. Até a questão de stack tecnológico e tudo mais, né? É. E sobre sistemas, eu lembro que uma vez eu comprei e dei pra minha mãe de presente um telefone. E ele veio dos Estados Unidos. E foi a primeira vez que eu tive contato com o Windows Phone. Tu Nossa. lembra? Pô, a E ideia era pra boa, mim, hein? e A a ideia era ideia era boa. boa, porque todo mundo usava o Windows e tal, e tu levar para o mobile, tu conseguia ter toda uma integração muito mais direta, a mesma empresa, tu já tinha confiança da marca, Microsoft, né? Exato, E porque o pro negócio, público geral, quando se fala computador, se vem o Windows na cabeça. exatamente. Público geral que eu digo assim, minha mãe, tua mãe, a minha avó usando, eu penso no Windows, né? A Eu- galera da época de Windows Phone, que é essa É, faixa, é isso aí. 2011, 12, É isso aí. sabe? E o negócio simplesmente foi absorvido por iOS e Android. Tipo, não se fala, não tem espaço para Mas não outro teve um sistema. rolê judicial com o Windows Phone? Não sei. Um Só bagulho, sei que tipo, que eu lembro que simplesmente o sumiu. Windows Phone, a questão forte do Windows Phone era telefones da Nokia, né? E aí teve todo Uhum. um lance lá e tal. Mas eu lembro disso e a ideia era mó boa, mano. Era Mas uma eu ideia nunca que tive um. casava bem. Eu nunca tive um. A minha mãe Eu lembro de teve. um cara que trabalhava comigo no meu primeiro emprego, que antes de eu entrar no mundo TI, o Young Jordan era office boy. E aí tinha um cara que trampava comigo lá que tinha essa noção, eu lembro de usar com ele. João, abraço, João. E aí eu lembro disso, mano. Eu lembro disso, que era bem da hora o telefone, mano. Eu lembro que a ideia era boa pra caramba. Era um telefone robusto, assim, não era. Tu sentia que ele era bem construído, ele funcionava bem também. Ele tinha. Eu lembro que a câmera dele, eu não lembro a versão, mas era um brancão, assim, ó, comprido, todo touchscreen já. Ah, que daí tinha uns coloridos. Eu lembro, o cara que Isso, trabalhava comigo tinha um vermelho. E daí ele tinha a isso. câmera, era tipo, ó,
Ele era grandão, assim, e a lente era dois negócios redondos atrás, assim, grandão, assim, né? Isso. E a câmera era tri boa mesmo. Pra época era top. Eu Aham, lembro que é. nessa época eu tinha um telefone que era o hypadão do momento, que era iPhone 4S e o Samsung Galaxy S2. E na Uhum. época eu era hater da Apple. Olha só como o mundo dá volta. Uh, Hoje eu sou fanboy. Na época eu era, não, Apple, tá maluco, tal. Eu só queria ser do ponto, adolescente. E aí eu tinha um Galaxy S2, tá ligado? E Uhum. aí eu lembro disso que, pô, ele era no mesmo nível, assim, sabe? E era tipo um terço do preço, tá ligado? É. Outra coisa que eu tava lembrando, assim, na verdade pensando, e não que esse exemplo seja flopou, porque eu acho que ainda pode ter potencial, mas que eu achei que viria diferente, assim, com uma adoção diferente, é Starlink. Eu achei Mas, que o lance de mas internet por satélite ia hypar muito, tanto no sentido de banda, no sentido de tu poder ter essa flexibilidade de ter internet em qualquer lugar, sabe? Antes a gente tinha muito limite ainda físico, né? Pô, chegar um cabo, ou chegar um sinal de rádio para tu conseguir ter internet. No momento em que vem internet pro satélite, em qualquer ponto, basicamente, tu consegue ter internet. Mas eu acho que pra nós aqui, pensando em Brasil, é que eu não sei como é que tá fora daqui, né? Então, tipo, Uhum. também a É, gente não, a vai gente falar tá muito falando do do contexto. nosso. Não é nem Brasil, então, no nosso contexto Rio Grande do Sul, região metropolitana, né? Vamos ser, Exatamente. né, ser sincero. E ser sincero, não, ser realista. E, cara, eu acho que o problema da adoção de maneira geral, assim, é o preço, né? Que pra nós aqui ainda é muito. Pensando na gente que mora na região metropolitana e a gente tem um leque de opções de internet, ele tá, sei lá, 5, 6 vezes mais caro. Eu não sei se no mensal ele já não tá equiparando, mas ele tem todo um custo Tem uma normalmente adesão, inicial, né? né? Tem uma É, adesão de comprar o hardware e tal. que eu acho que já é uma barreira de mercado, assim, no sentido, né? Tu Hum. já perde uma fatia do mercado que não vai se dispor a botar ali daqui a pouco 2, 3, 4 mil de início, né? Eu acho que é menos, acho que tá na casa do Mas 1.800, assim, dois ó, mil. se tu parar pra pensar, é também porque a tecnologia é nova. Se tu parar pra pensar, anos atrás, quando a gente tinha internet banda larga em casa, que é o mesmo que a gente tem hoje, se você quisesse ter um roteador wireless, você tinha que pagar, e era caro na época. Hoje você ganha um. Se você vai contratar a internet e não te derem um roteador, você vai dizer, beleza, amigo, eu vou na outra lá que me dá o roteador Smash se eu pedir, tá ligado? Uhum. Então, cara, pode ser, mas eu acho que essa aí não flopou, não. Acho que essa daí ela é mais nichado mesmo e a gente tem uma fotografia muito pouca pra falar. Porque eu já vi uns relatos no Twitter de pessoas que moram no interior e, pô, mano, os caras no meio da plantação de soja lá com uma Starlink bombando, os caras que acampam, que, tipo, andam de trailer por aí e tal. Então acho que não flopou, não. Acho que a gente tá no. A gente não consegue ver isso do nosso contexto, eu acho. Pode ser, pode ser. A minha expectativa era que fosse uma coisa muito mais Então a questão é, tipo, popular. chegar eu e dizer pra ti, ô meu, olha só, tô com um Starlink. Ex- Era tipo isso. Exato. Então, por isso que eu falei, não necessariamente é um flopô, mas é a expectativa que eu tinha da popularização do que tá rolando tá menos do que eu projetava, sabe? Tem. Mas agora tem uma que nós dois não tínhamos expectativa, eu acho. Quer dizer, tu eu não sei, mas eu acho que tu também não tinha. E essa daí flopou total, né? E daí não é nem a minha opinião. São os números das empresas, que muitas são de capital aberto, e os layoffs que aconteceram, que é o metaverso. Hum, Esse daí eu não levava expectativa nenhuma. Nenhuma, é. sendo extremamente seletivo. Esse daí, mas também eu entendo que eu, Jordan, tenho muito pé atrás com esse contexto de realidade virtual, realidade aumentada. Então eu tenho, digamos, entre aspas, um pré-conceito com isso, tá ligado? Uhum. Então, tipo, pode ser também que eu seja o problema. Mas eu levava fé zero nisso. Zero. Digamos que eu tivesse uma grana para investir, eu jamais investiria nisso. Cara, eu vou te dizer assim, eu não vou dizer que eu não botei fé, porque eu ainda acredito que vai rolar em algum momento algum movimento dessa digitalização do ambiente atual, sabe? Por exemplo. Uhum. E eu até teve na passagem que eu tive pela Iniki, que eu estava de tech lead, e uma das propostas que eu fiz e rodei assim dois experimentos ali dentro para ver a adoção da galera foi de fazer justamente isso, criar um ambiente virtual. Eu não vou lembrar o nome da ferramenta porque faz bastante tempo, mas é basicamente como se fosse sabe aqueles joguinhos 8 bits assim? Não é 8 bits, acho que é Uhum. 16 bits, é um pouquinho mais definido assim.
tipo, sei lá, um Rabu da vida, essas coisas, sabe? Uhum. E aí ali tu criava todo o teu ambiente virtual, como tu queria, um mapa mesmo do escritório, fazia como tu bem entendia. As pessoas tinham as mesinhas, aí tinha áreas de interação, tu conseguia jogar uns joguinhos, tinha os auditórios, que daí todo mundo que tava naquela sala escutava quem tava no palco, por exemplo. Pra meio que tu ter um ambiente de trabalho mesmo que digital, né? Como a gente era muito, trabalhava muito de home office, era um em cada canto, a ideia era meio que dar essa experiência de escritório sem estar no escritório, sabe? E eu Uhum. acreditava muito nisso na época. Hoje eu não acredito mais. Acho que a gente tem uma resistência a esse tipo de coisa muito cultural, sabe? Não sei se isso vai se manter por muito tempo, mas enfim, eu acreditei lá no fundinho, assim, ó, eu tinha uma esperança no metaverso, sabe? De que Então, believer. poderia. É. Lembra Entendi. daquele outro. Qual é aquele outro jogo que tinha dessa mesma ideia de virtualização que tu conhecia as pessoas online? Tu lembra? Uhum. Não tô Não ligado. lembra? Não tô Mas ligado. esse. Ou tive um delírio quando criança, ou esse jogo existiu. Ele era bem ideia metaverso, assim, e tu Eu, conhecia as pessoas. eu até dei um Google aqui. Tem nada parecido com isso. Acho que é totalmente da tua cabeça isso. Não, ele existe. Alguém que tá nos vendo, porque eu descobri que agora a gente não tem mais 5 fãs. Há boatos que agora a gente tem 6. Sério? Então a gente tá. Olha A aí, gente tá no cara. caminho, né? Quase 50 inscritos. Beijo, mãe. Tô Exatamente. famoso. Mãe, pai, família. Todo mundo. Aí sim. Cara, Lulinha, meu cachorro, vai dormir que tá tarde. eu vou lembrar. Eu vou lembrar do nome, vou trazer no próximo episódio, mas eu tenho fé e esperança de que alguém que sabe do que eu tô falando vai comentar aqui, ó. Aqui embaixo. Ó. Bem aqui Com embaixo. hashtag confia. Exato. Hashtag não alucinou, Ah, é verdade, ó. né? Pra Fazendo estar link ao nosso último conectado. episódio É. aí. Tá, e o que mais? Mas. A gente falou de sistema operacional. A gente falou, querendo ou não, de gadgets. Então aí, né, falou Uhum. do Google Glass, falou do Apple Vision Pro. Por tabela também a gente falou de realidade virtual, realidade aumentada, que leva ao metaverso e tudo mais. O que mais tu consegue lembrar? Acho que de SO, a gente também. Eu lembrei agora, tem o BlackBerry. E tem um outro Uhum. bagulho que eu achava muito da hora. E aí, parando pra pensar agora, eu vejo como a Google mata os projetos delas, né? Porque a Google gosta de matar tecnologia e projeto, né? Sempre Uhum. framework aí, né? Tipo, tem isso. Eu lembrei agora do. Como é que é o nome? Era da linha Nexus de telefones. Tá ligado? Tu lembra disso, não? Lembro. Eu Eles tive eram um. Eu tive telefones um feitos Nexus pela. 4. Uhum. Ah, pode crer. Eram telefones feitos pela Google com Android, tipo, estoque, Android puro, tá ligado? E era top. Quem tinha dizia que era muito foda. Eu nunca cheguei a Uhum. ter um. Eu já tava convertido pra Apple nessa época. É, eu não. Então eu vivi essa fase do Nexus 4 e eu comprei justamente por isso. Esse lance do Android mais puro do mercado. Uhum. Direto da Google, tá ligado? E a Eu Google achava matou o rolê, muito né? matou. Tipo, Eu acho que na verdade deve ter convergido pro Pixel em algum ponto, não? Porque agora a não, é Google tem a real. E linha eu lembro Pixel, né? também que era distribuído pela LG, lembra? O Nexus aqui no Brasil era LG. Tipo, ele tinha Não o, lembro. o rolê É o da. brand ali. Aham. Eu lembro disso. Mas era tipo uma parceria, assim, de distribuição e tal. Posso ter uma baita uma baboseira aqui, mas eu lembro que tinha um rolê assim. É, voltando, né? É dentro do nosso escopo Dentro daqui, ó, cognitivo, né? das vozes da minha cabeça, que Então, são na várias. nossa cabeça faz algum sentido, né? Pode Exato. Não, e, estar e aqui, sendo. ó, é difícil lutar com essas vozes aqui. São muitas, são muitas. É. Uma coisa que eu lembro que eu botei uma expectativa em cima, mas nunca de vou aprender isso e vou me desenvolver. Mas eu notei que era uma tendência da época, principalmente lá por 2015, 16, bem aquela época que a gente trabalhava junto, uma ferramenta que eu vi que eu achei que ela ia, assim, ser uma revolução para Bons a área, tempos. era o Xamarin. Não sei se tu lembra. Lembro, lembro, Lembra? lembro. Nossa, eu tenho uma história com esse Xamarin. Eu trabalhei num lugar que tinha um aplicativo feito em Xamarin. Tempos. É.
E eu achei que, cara, ia ser muito difundido, porque a ideia, tu vai criar um código único, tudo bastante visual, uma ideia de VS Studio, né? Tu tinha uma Uhum. ferramenta ali, toda uma ambientação bem robusta para criar, Ele não tanto foi o aplicativos pontapé Android e iOS. do desenvolvimento híbrido das coisas, multiplataforma para mobile? Isso foi nessa onda de Ionic, não sei se tu lembra. Era a Xamarin. Ó, a única que eu cheguei a fazer curso. A única que eu fiz alguns Aham. cursos, inclusive num lugar que eu trabalhei. Eu cheguei a fazer A gente. Olha só, vou pegar muito link da história, 15 real. A gente tinha o aplicativo em Xamarin, que era legadão, ninguém queria mexer em, né? Um negócio bizarro. E aí surgiu o lance, tipo, cara, precisamos fazer um aplicativo novo, tem uma nova demanda aqui. E aí tinha 3 coisas no mercado na época. Era React Native, Uhum. Flutter, que tava nascendo, e o Ionic, que tava morrendo, mas ainda era forte. Eu tô falando de 2020, 2021. Só pra dar Uhum. uma impressão. Então, o React Native tava ganhando força. O Flutter tava nascendo, era legal, mas a galera com aquele pé atrás do Google matar tudo, né? E o Ionic tava em decadência. Inclusive morreu, acho que nem se fala mais de Ionic Eu hoje. nunca mais vi ninguém Hoje é citar. Flutter ou React Native, né? Que eu saiba. Mas o React Native tem a pizza maior, certo? Por Eu causa sou da bem correlação com o desligado, React, né? sou E bem eu desligado de também, mobile. eu digo pelo que eu vejo o pessoal falando. Então eu vejo pessoas falando muito mais de React Native do que Flutter. E Não até de que uma vagas, coisa né? seja melhor, melhor que a Quando a outra. gente fala de vagas e tal, eu vejo isso. Mas acho que hoje, pensando em multiplataforma, a gente tem o Flutter só, né? Não, O React React Native Native também também. é É. multiplataforma. Falei besteira. Viajei. Tô, É. meia-noite dá um Mas eu desconto. acho que o Mas eu React sinto que o Native React acaba Native bebendo ganhou muito a essa fonte fatia, né? do. Sim, eu ia falar. E eu acho que muito pela correlação com o React, né? Então Total. hoje é muito mais fácil tu ter um cara que já programa em React e tu pivotar ele um pouco, ou adaptar ele pro React Native do que tu mandar ele codar em Flutter. O cara codou a vida dele inteira em React e vai dizer, não, agora tu vai codar em Flutter. Não Pode faz crer. sentido, né? Tá aí, tu que já mexeu com React, do jeito que tá falando, que a gente já tenha mexido pelo menos algum pouco com React Native. Claro que tem algumas adaptações, mas um cara que é dev React consegue pilotar uma coisinha em React Native de boa, sem muita dor? Consegue, tem que entender muito mais, eu acho, do fora React. A parte React continua igual, sabe? Tu vai Entendi. operacionar da mesma maneira. Mas tu muda um pouco a operabilidade da coisa, né? Então tu deixa Entendi. de ter, por exemplo, a interação que tu tem de clique é diferente, de rolagem, até a questão histórica, né? De vou controlar por páginas, onde uma ação eu vou sobrepondo, depois tem o histórico, sabe? Então Uhum. tem mais coisa por baixo dos panos. Isso que tem que aprender. Porque a parte React de tags, components e tudo mais, tu vai beber muito da fonte de próprio React Entendi. Web, né? Saca? Inclusive, na época, eu tomei a decisão da gente seguir por Flutter, justamente porque a equipe toda da galera eram todos devs .NET. Então, Uhum. pegando todo esse contexto, o prazo do que tinha a ser feito era o que menos ia doer na curva de aprendizado, era ir pro... O Flutter era muito mais um feels like do C Sharp, do .NET, da plataforma a galera tava acostumada, do que pro React Native, tipo, que seria totalmente um aprendizado do zero pra galera que não tava acostumada ali. Então, não... São trade-offs que a gente tem que fazer, inclusive, não vou queimar a pauta aqui, a gente pode fazer uma pauta disso sobre trade-offs, Uhum. vale a pena. E já teve em situações de liderança, é, o, É é, o, diários, né? é a segunda-feira de tarde, né? É. Todo dia tem um trade-off diferente. É. Outra coisa que eu lembrei sobre, aí indo mais pro desenvolvimento agora, né? Que a gente começou a falar e me veio na cabeça, não que eu acho que tenha morrido ou flopado, mas eu nunca mais, acho que faz uns 5 anos, eu nunca mais vi ninguém usando, e muito menos ninguém falando sobre, que era os processadores de CSS, o Gulp e o Grunt. Caramba, Lembra? cara. Eu também nunca mais ouvi falar sobre isso. É. Eu sempre fui full stack, mas aquele full stack mais puxado pro back, e tu o oposto de mim, né? Aham. Mas eu sempre via isso, mas eu nunca cheguei a trabalhar com essas coisas e hoje eu nem vejo mais isso daí. Inclusive, muitas dessas coisas que eu sabia era de ideias que a gente trocava, que tu me trazia, ó, tipo, tem esse hype aqui e tal. Eu trazia Uhum. pra ti os hypes ali do meu universo, três do teu, a gente se complementava. E essas paradas eu só ouvi falar, cara. E eu, pelo que eu vi, morreu. Tipo, ficou pelo caminho. É que muita coisa eu acho que também foram sendo absorvidas por outras tecnologias, né? Total. Então, pô, tudo foi mudando muito, né? Surgiu o React, começou a se lidar com toda a parte web de uma maneira diferente, né? Angular, tá esquecendo o Angular, tá Ah, é sendo que eu tenho que clubista. puxar pro meu, né?
Então eu vou defender o meu Entendi, time. Aí tu entendi. defende o teu aí, ó. Eu Defende vou teu defender ângulo. meu Angular aqui. Meu querido Angular. Que coincidência, né? Mas, O cara do .NET e o front dele ser Angular, né? né? Coincidência. Por que será? Se bem que é o seguinte, quem trabalha com o lado mais JavaScript que não Angular, o Nest bebe muito das mesmas fontes de Angular. Eu já codei nos dois e tem muita similaridade. Apesar de serem para fins diferentes, né? Um tu tá falando em construção de back e outro de front, a parte de módulos, os decorators, é tudo muito parecido, assim. Pode crer. Nossa, a sensação que tem, tipo, eu, por exemplo, sou um cara que basicamente desenvolvi muito da minha carreira com o .NET e o meu front de coisa. Já mexi com React, mas só coisas POCs e coisas mais pessoais, então nunca entreguei nada em produção com React, mas em Angular já bastante coisa, e uso ainda no meu dia a dia e tal. E eu sinto muito isso, tipo assim, o Angular é aquela coisa que não tem muita curva para um cara que vem de .NET e Java. Parece muito uma questão, um rolê de front feito para essa galera, sabe? Foi o que eu senti desde o início. Então, tipo, acho que por isso que tem mais essa adesão mais corp, entre aspas, quando a gente vê, sabe? Uhum. Inclusive, agora a gente falou em Angular, eu lembrei de um hype que eu tive e que eu estava errado. Que foi antes de começar a trabalhar com React, eu conheci o Angular. Aí eu comecei a aprender a estudar, mas o Angular 1. O AngularJS, não era nem Angular 1, É, era é AngularJS. aquela primeira versão obscura lá Que eu do acho que o Angular. Google matou também. É, que Foi aí isso aí depois também. mudou, né? Daí começou a versionar em V1, V2 e Aí agora tá, começou a sei lá. virar numérico. É. Tá na 19, eu acho. Aí a coisa começou a melhorar um pouco, a visão, porque a primeiro, o obscuro lá, é um negócio que assim, ó, ninguém eu acho que dá suporte a nenhum código que foi feito naquilo, É né? bizarro, né? É. A ideia parecia ótima, sabe? Mas a entrega foi Sim, que foi as primeiras bizarra. vezes que começaram a falar de injeção de dependência e tudo mais em coisas de front, né? Aí foi ali um game change de alguma maneira. Porque até então, antes de ter esse ecossistema Angular e React, o que a gente tinha em front? A gente teve várias coisas, mas o mais forte é o jQuery. Claro, tinha coisas que corriam por trás, tipo, tinha o Vue nascendo, tinha o Inferno.js, mas no fim de tudo era a validação de formulário e Ajax. É. Sendo bem sincero. A gente não tinha arquiteturas pensadas e tudo mais, né? Então eu Não. sinto que o Angular e o React trouxeram esse game change pra parada, sabe? Pensa que na evolução de todas essas coisas que a gente estava falando, esse Gulp Grunt ele focava muito em pré-processar CSS. Então a tarefa dele era pegar um arquivão lá, CSS, que estava todo bonitinho, tinha suas quebras de linha, ocupava um monte de caractere, e mimificar nisso num mini arquivinho. Essa era a arquitetura que a gente tinha, essa preocupação de carregamento, assim, tipo, eu preciso carregar todos os CSS. Como é que eu carrego mais rápido? Deixando eles compactos, sabe? Mesma Uhum. coisa pro JS, lembra que também Sim, sim. mimificava o Quando tu JS? baixava o Bootstrap, tu tinha, tipo, Bootstrap traço min, aí que justamente tu sabia que era esse cara que tu ia subir, e era justamente o cara que não ocupava É. nada de caractere. Aí tu abriu o código e tava tudo uma parada bizarra. Não, dá suporte direto ali, ferrou, né? E aí, não que essas coisas morreram, hoje a gente continua fazendo tudo isso, mas a gente já tá numa outra camada de abstração. Antes a gente Exato. precisava ter esses pacotes e libs no nosso Isso. pipeline para fazer só isso. Hoje tu entrega ali num Angular, num React e já faz tudo isso pra ti. Exato. Só de tu buildar o projeto Já ele tá já na faz. mão. Sabe? Já tá na mão. É, Tu deu o npm install, tá usando Colina e nem sabe. exato. Então, às vezes, as evoluções vão matando os hypes, né? Exato. Real. Não, faz sentido, porque tudo na real, se tu parar pra pensar, esse meio de TI, ele acaba sendo um pouco, tipo, underground em algumas coisas. O que eu quero dizer com underground? Que a gente quase nunca tem uma verdade absoluta. Se tu vai pegar outras coisas milenares, milenares que eu digo, tipo assim, engenharia, medicina e tudo mais. Claro que essas coisas mudam, não é isso que eu tô dizendo. Matemática e tal, claro que tudo isso muda. Mas tu tem uma base e tu pode levar aquela base a muita ponta de faca, assim, tá ligado? Computação também tem uma base, talvez eu esteja dando um exemplo ruim. Mas eu quero dizer que aqui nasce muita coisa que as coisas mudam por causa dessas coisas que nascem. Então parece que tá sempre digitando uma coisa nova, sabe? Mais ou menos nessa linha que eu quis dizer. É Não um que a base de crescimento muito computação muda. acelerado, né? Não foi isso que eu quis dizer, porque a base de computação não muda. Mas enfim, você entendeu. Mas sabe o que que eu acredito muito nesse sentido? É que hoje o que acelera muito as mudanças de todas as áreas é a tecnologia. Concorda?
Tipo assim, Uhum. o que que acelera as descobertas na medicina? O que que acelera as melhorias de processo no direito? Tecnologia, Uhum. né? Só que quando a gente olha para a tecnologia, na tecnologia, isso cresce numa velocidade muito à frente das outras, Exato, saca? Das outras exato, áreas. exato. Não, tipo, mano, tem noção que, sei lá, poucos anos atrás a gente tava, tipo, no hype aprendendo bootstrap, fazendo curso que a gente tinha que aprender a fazer mobile first. Uhum, Porque a gente botava o site aquele benchmark do Google pra validar, lembra que a gente fazia as notinhas lá e tal. uhum. Cara, hoje tu não precisa dizer que o site é responsível, isso é subentendido, tá ligado? É, tipo, Mas, qualquer layout que tu use, né? Qualquer UI que tu use, qualquer biblioteca visual já tem tudo isso pronto, sabe? exato, exato. Então, eu acho que muita coisa também vai sendo. As evoluções vão matando esses hypes, né? Mas aí a reflexão que fica. Como construir um hype sólido, que não flop. Tu, tu tem a resposta? Ou esse é Ah, o eu commit tenho. já? Não, eu já tô vendendo um curso, 500 Se inscreve, reais, se inscreve pra aí. ensinar, né? Ah, vou entregar de bandeja. Ah, Pode crer. esse Mas conhecimento me vale fala ouro. no off aqui depois, por favor. Não, 500 reais. 500 reais. Não Pode vendemos crer. fiado. Entendi. Tá, e qual que é a mensagem de Mas commit? Eu não tenho a mínima ideia. a mensagem de commit é Xamarin é ruim. É isso. Pode crer. Assina embaixo. Atacar alguém assim aleatório e é isso. Essa é a Vou mensagem. bater em morto. É, exato, assim, ó, é uma sexta-feira, final do dia, que a gente já tá sextando, mas tem que dar esse commit, e a gente já Vai, tá puto. Vai vai. ser o Xamarin que vai tomar o pênalti. Vai, alguém vai se ferrar. A mãe de alguém vai chorar e não vai ser a minha. Exato, exato. É Não, e isso o aí. mais triste vai ser que se alguém estiver nos assistindo, acompanhando, for um fã de Xamarin, tá ligado? A Ah, não. viúva do Não. Xamarin Ó, se vai você tá ficar me ofendida. assistindo e você é fã de Zaman, sai daqui. Desinscreve. Se inscreveu, Ó, desinscreve, tira vaza, like, vaza. esquece. Não, Bora não recomendar esse conteúdo, exato, que exato. aqui a gente não gosta de Eu pessoas que não quero, eu não quero esse tipo de pessoa aqui, tá tudo bem. E a Ionic? Entra no mesmo grupo, ou a gente pode. Ah, acho que morreu já, mas a Ionic era legalzinho, cara. Eu fiz uns cursos disso, eu devo ter. Inclusive, eu acho É, que eu usei eu gostava eu mais. usei certificados meu do Alura de Ionic para horas complementares na faculdade, cara. Então Olha a aí. Ionic me ajudou e eu não ganhei dinheiro com a Ionic, mas me ajudou a me formar. Então não vamos cuspir no prato que tu comeu. Então Jamais, jamais. vamos. Então a gente só odeia os jamarinzeiros. O único prato. Não vou falar isso, não vou. Não Tu vou vai- falar. tem pessoas importantes que estão começando a assistir a gente. E agora a gente tem que ser. A gente É, tem que começar a cuidar do que a gente fala. Calma é, lá, eu pera vou ficar por. lá. Depois que parar de gravar, eu falo. Mas saiba que tem um prato que. Ah, e eu vou descobrir que prato é esse. Vocês que estão nos assistindo, infelizmente, vai ficar. Comenta, que prato é esse? Vamos descobrir todo mundo junto. Se acertar, o Jordan vai curtir o comentário correto. Vamos Só dar uma foto do pra. prato. Ai, ai, quanta bobagem, quanta bobagem. Tá, É muita comitou aí? bobagem pra pouco episódio, Jordan. Esse é o nosso problema. Não, cara, mas esse é pouca bobagem pro tamanho do nosso amor. Ah, isso eu concordo. Isso eu concordo. Pensa sobre isso. 100%. Fechou? E eu Dá o push aí. ouvi dizer que o próximo episódio vai ter sacanagens diferentes. Vai ter gente a mais, parece? Não sei. Hum, Será? vou deixar no ar essa. Vai ter que se inscrever, curtir, ativar sininho e a porra toda pra descobrir. Combinado. No aguardo, Fechou? então. Dá o push aí que eu desliguei o PC já. Dei o push. Tô indo no banheiro depois que o cara sai do expediente, certo? Antes ali, cara. Desliguei já o PC, tá contigo aí. Desliga a luz da Não, sala quando sair. dei o push e mandei um beijo pra galera já. Valeu? Falou. Beijo. Até mais.